Hoje eu quero trazer esse assunto que ele é uma das grandes dores de todo empreendedor. Precificar. Ok, a gente vai falar aqui sobre precificar produtos, mas também dá para aplicar nos serviços, ok? Bom, então eu queria iniciar falando que você ter uma estratégia de precificação que alinhe a sua expectativa com a sua persona. Quando você já faz isso de uma forma estratégica, você entende que você é uma empresa. Você é uma empresa que pensa de forma lucrativa e também pensa com foco no cliente. Isso quer dizer que você é uma empresa que pensa em crescimento e reduz o risco de ter problemas e precisar fechar ou falir. Quando você pensa na parte financeira da empresa, muitas das vezes a gente tem dificuldades de pensar nessa área, porque ela não é uma área tão simples. E eu assumo isso e eu sei de verdade que não é. Porém, essa é uma área importantíssima de ser olhada. E você precisa pensar o tempo inteiro como você pode aumentar o seu faturamento e diminuir o seu custo, porque isso já faz com que você vire uma empresa extremamente competitiva dentro do seu mercado. Porque você pensa em estratégia de precificação. Quando você faz isso, você já é diferenciado no mercado. Bom, então vou falar aqui 5 coisas importantes. A primeira, você precisa saber e ter clareza do objetivo da sua empresa enquanto a venda. E a pergunta é a seguinte para você hoje: qual é o objetivo da sua empresa? É vender em escala? Você sabe o que é vender em escala? É vender em grande quantidade. E quando você escala um serviço, quer dizer que isso não depende de você mais. Você não é a pessoa que está ali para fazer aquilo acontecer. Tipo, se você tem uma fábrica de bolo, você é confeiteira e é você que faz os confeitos, o bolo, hoje ainda é em você. Você não tem como escalar essa venda, porque você está ali fazendo. Então você tem um limite que você consegue entregar, porque é você que confecciona. Então a pergunta para você é a seguinte: qual é o teu objetivo como empresa? Mesmo que hoje você seja uma equipe, né, que a gente fala. E outra vez a gente fez uma live que a gente chamou de eu-presa, que só eu faço custo, eu faço a propaganda, eu vendo, eu faço marketing, eu prospecto, eu atendo, eu entrego, enfim, vira uma eu-presa ou uma eu-equipe. Ok, tá tudo certo. Você até pode ser isso hoje, eu-presa, isso, Fran. Você até pode ser uma eu-presa hoje, uma eu-equipe hoje, sem problemas nenhum. Mas o que você tem enquanto objetivo empresarial? Você pensa em escalar essa venda? Você pensa em desmembrar isso e tirar isso de você? Você pretende tirar isso de você e treinar alguém e colocar em fazer bolo no seu lugar? E aí hoje vamos falar um pouquinho aqui da Liderando com Excelência, que eu tenho a minha sócia Francina que tá aqui na live. Hoje a gente tem 2 trainers que a gente tá treinando para começar a fazer o negócio ficar escalável. A gente vai continuar vendendo os cursos, vendendo as formações, vendendo tudo que a gente vende lá dentro, porém não vai depender mais só da gente. Elas vão começar a ministrar os cursos também. Isso é começar a sair do eu-presa e ficar mais escalável. Tá? Então, o que você pretende como empresa? É ser escalável? Aumentar massivamente a sua venda ou volume de vendas? Ou você quer vender algo tão específico com um valor tão grande que quando você venda você já consegue fazer um faturamento alto? Então você precisa saber o que você quer como empresa. Se é escalar e conseguir ter lucro na massa, ou vender algo tão específico com um valor tão diferenciado que já tenha lucro e um faturamento alto em uma única venda. Bom, essa é a primeira coisa que você precisa fazer enquanto empresa e preço do seu produto. Segunda coisa, bom, pensa no seu cliente. Já falamos de personas, algumas vezes aqui nas nossas lives, tá? A gente tá na 9ª live hoje
E a gente já falou algumas vezes sobre isso. E aí eu quero que você pense, ok, já pensei no valor. A segunda coisa que você tem que pensar agora é no cliente. Esse cliente, se você pensar numa larga escala, você tem que pensar, esse cliente vai comprar muito ou pouco o meu produto? Ou se você pensa em um valor diferenciado, a sua persona, ela está disposta a pagar o valor que você teoricamente está trazendo como proposta para o seu produto? Essa é a segunda coisa, porque pode ser que você coloque valor e essa persona, ela não esteja disposta a pagar. E aí você acaba não conseguindo vender, porque não está congruente. Terceira coisa é custo. Bom, e o que eu quero falar sobre custo? Você precisa chegar no ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É quando você tem o que sai, o que você investe para fazer o produto, pelo menos ficando no 0 a 0 quando você vende. E não tirando dinheiro do seu bolso para conseguir manter a empresa. Isso é ponto de equilíbrio. É quando pelo menos você fica no 0 a 0. Eu quero dizer para você que pode não parecer, mas quando você chega no 0 a 0, você pode começar a ter certeza que a sua empresa está começando a ficar saudável. Porque durante um tempo, as empresas são como um bebê, tá? Elas precisam de uma atenção grande, elas precisam de investimentos, elas precisam que você esteja ali reinvestindo, próximo, olhando, sabendo se é hora de trocar alguma coisa ou não, estando muito próximo, igual um filho. Isso é um fato, um bebezinho que acabou de nascer. E aí, quando você entende que a sua empresa chegou no ponto de equilíbrio, que é o custo menos o valor de faturamento, ficando no 0 a 0, você entende que a sua empresa começa a entrar na saúde financeira dela. Pode parecer que... e outra, pode ser que você fique cansada, pode ser que não dê pra você mais, tipo, nossa, não tô tendo um lucro. Ok, quantos anos tem a sua empresa? Quais metas você tem? Que ações você pratica? Quais o teu fluxo de caixa, você monitora isso de forma assertiva e tudo mais? Porque eu quero dizer pra você que quando a sua empresa ela está no ponto de equilíbrio, que é no 0 a 0, ela já começa a entrar na curva do saudável. E eu quero trazer isso pra cá porque muitas das vezes e eu tô falando até por mim, tá, gente? Eu não tinha noção disso. De que quando eu estava no 0 a 0, eu já começava a entender que minha empresa começou a entrar na curva da saúde financeira. Então entenda isso. Você precisa saber que quando isso acontece, você está no caminho certo. Não desista, porque pode parecer que ainda não está entrando nada no seu bolso. Ok, não está entrando, porém ela está numa curva de crescimento, tá bom? Bom, esse é o terceiro ponto. Agora vamos para o quarto e eu quero falar sobre a fórmula de crescimento para você conseguir chegar no número de ponto de equilíbrio, número em valores, ok? Bom, você precisa primeiro fazer o cálculo de margem de contribuição. Gente, hoje o conteúdo ele é mais denso, mas eu quero que você preste atenção e se você puder, pega uma caneta, um papel para você anotar, revisitar o conteúdo, vai te ajudar a você entender um pouco melhor. E você, óbvio, pode me mandar mensagem, a gente vai trocar uma ideia e eu consigo te ajudar um pouco mais de repente, ok? Mas, ok, pensa aí. Você precisa chegar a um valor, o número de margem de contribuição que você tem. O que é margem de contribuição? É receita menos custo variável. Custo variável é o quanto você coloca de dinheiro da empresa, porém ele não é aquilo que está todo mês certinho ali como valor. Ele varia, às vezes, para mais e para menos. E pode ser que aquele mês você tenha investido, no outro mês você não precisa investir, porque ele é variável. Mas quando você pega a sua receita menos o custo variável, você chega ao cálculo e o número de margem de contribuição. Guarda esse número e guarda esse valor, ok? Segunda coisa que você precisa entender, que o cálculo de ponto de equilíbrio, ele é o seguinte: custo de despesas fixas, que lembra, variável é quando varia, fixo é quando é fixo.
Quer dizer, aluguel, luz, água, colaborador, imposto, o que é fixo todo mês que você paga, ele é o seu custo fixo. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio é custo e despesas fixas dividido por margem de contribuição. Lembra que eu falei sobre o número? Pega o número de margem de contribuição, segura, e na hora de você fazer o cálculo de ponto de equilíbrio é dessa forma: custo e despesas fixas dividido por margem de contribuição. E aí você vai começar a chegar no cálculo em saber se a sua empresa está saudável ou não. E eu quero te dar um exemplo agora. Bom, se você vende qualquer produto e o valor desse produto ele é R$20, ok? Preste atenção. R$20 e você tem de custo fixo R$3.000 para você conseguir fazer com esse produto em específico de R$20, ok? Você tem um custo fixo de 3.000 e um custo variável de R$10. Vamos lá de novo? O valor do que você vende é 20. Você tem um custo de R$3.000, custo fixo, e o custo variável R$10 por unidade. R$10 por unidade. Você tem como margem de contribuição, que você já fez o cálculo, lembra? R$20 menos R$10, que é o seu cálculo, né? Que para fazer de margem de contribuição é receita menos custo variável. Então a sua receita é 20, custo variável 10, que eu já falei, né? 10. 20 menos 10, então é igual a 20 menos 10 igual a 10. Esse é o cálculo para você achar a sua margem de contribuição. Se você vende um produto de 20 e o seu custo variável é 10, a tua margem de contribuição é R$10. E aí você começa a fazer agora o cálculo de ponto de equilíbrio, que é o custo e despesas, que é R$3.000 que a gente falou aqui, dividido por margem de contribuição, que a gente já fez o cálculo, que é R$10. 3.000 dividido por 10 dá 300. Então eu quero te dizer que para você chegar no 0 a 0, nesse pequeno exemplo que eu trouxe, você precisa vender 300 unidades. Então, eu já quero dizer que aqui tem que cair uma fichona para você. Se você não sabe o quanto você tem que vender ou como você tem que ter como meta dentro da sua empresa em vendas, com esse pequeno cálculo e esse pequeno exemplo, você já consegue saber o quanto você precisa vender por mês para chegar no ponto de equilíbrio, que é no 0 a 0. Isso também serve para os serviços. Bom, e esse cálculo, ele tem que servir para tudo. Todos os itens que você tem dentro da sua empresa. Seja ele mais barato ou mais caro. Mas você precisa fazer isso com todos os produtos para saber o quanto você precisa vender para chegar no ponto de equilíbrio. Então você já tem pelo menos um indicador de quanto vender para não ter prejuízo. Ok? Bom, uma outra coisa importante, ainda mais a gente que vende serviços, você precisa saber o quanto vale a sua hora de trabalho. Isso é importantíssimo. Você precisa saber o quanto vale a sua hora de trabalho. E você precisa saber o quanto você paga de internet, o quanto você paga em algumas outras coisas que você investe, em cursos que você fez. Você pega isso tudo também, coloca como custo variável ou custo fixo e faz o mesmo cálculo, ok? E você sabe o quanto você deve vender para conseguir chegar no seu ponto de equilíbrio. Bom, uma outra coisa importante que eu queria falar de precificação é que além de precificar de forma estratégica, o seu produto ou serviço precisa atender algumas especificidades. Primeira, e o seu produto ou serviço precisa ter algumas especificidades, mas você precisa ter algumas ações para que isso comece a ser congruente e ter sentido dentro da sua empresa, tá? Eu quero te pedir para você entender que como empreendedor você precisa fazer o simples. Às vezes eu tô aqui falando coisas que você de repente nem tá entendendo ou que você acha que ainda não é o momento de você aprender. Eu quero dizer pra você que você precisava aprender isso até antes de ter uma empresa, porque isso serve até pra tua vida financeira.
Mas eu quero te pedir para você começar a fazer o simples enquanto empreendedor. Tenha um CNPJ que já faz toda a diferença na sua vida, você já comunica isso enquanto empreendedor, ok? E tenha uma conta diferente. Se você puder fazer uma conta jurídica, melhor ainda. Se não puder, separe a sua conta pessoal da sua conta empresarial. Isso é importantíssimo. Eu tive algumas clientes que tinham dificuldades de separar essa conta do pessoal pro empresarial. Isso dificulta você ter a clareza. Você dificulta ter a clareza do quanto você realmente está tendo saúde financeira na sua empresa. Isso é importante. Comece fazendo simples. Tenha uma conta jurídica e separe a sua conta pessoal da sua conta jurídica, tá bom? Se você não puder ter o jurídico, tenha pelo menos 2 contas, uma sendo da empresa e uma sendo sua. Segunda coisa, não desfalque a sua empresa. Uma coisa importante, eu tinha algumas clientes que eu falava para elas, você usando o dinheiro todo da empresa no mês, você fale a sua empresa mensalmente. E ela mesmo assim volta a te dar lucro, volta a te dar dinheiro. Isso quer dizer que a sua empresa, ela é maravilhosa, que ela tem um potencial imenso, só que você fale ela todo mês. E isso é importantíssimo ser falado. Você não pode tirar todo o dinheiro de dentro da sua empresa todo mês, porque senão ela nunca vai ter uma saúde financeira e você não consegue reinvestir na sua empresa. Reinvestir seja em cursos, reinvestir seja em maquinário, reinvestir em tamanho, reinvestir seja no que for. Mas você não consegue fazer isso. Bom, uma coisa que eu achei interessante ler aqui pra vocês, ó. Lembre-se que empresas são um organismo vivo e precisam de reinvestimento para crescer. Você precisa reinvestir na sua empresa todo mês para que ela tenha um crescimento e principalmente que ela tenha um capital de giro. O que é capital de giro? É o dinheiro que fica dentro da empresa girando, seja em produtos, seja com fornecedor, seja para pagar o fornecedor, seja dinheiro que ainda vai entrar, seja dinheiro de pré-datado. Isso é capital de giro. Bom, tem um fluxo de caixa bem controlado. O que é um fluxo de caixa, Cíntia? É tudo que entra e tudo que sai, sendo anotado nos mínimos detalhes. Ah, mas eu gastei só 5 centavos. Ok, anota ele. Anota porque você precisa saber onde esse dinheiro está indo. Para você comunicar de forma certa o que está acontecendo com o dinheiro da sua empresa. E quando você anota tudo que entra e tudo que sai, todos os dias de forma minuciosa, você consegue saber se a sua empresa está saudável ou não. E ao final do mês, na verdade ao final dos meses e ao final do ano, você consegue ter um DRE, demonstrativo de resultado, que ele te mostra como que a sua empresa se comportou naquele ano, ou se ela aumentou, ou se ela diminuiu, ou se você reinvestiu muito, se ela cresceu, se ela tem dinheiro, se ela tá saudável, seguindo tudo isso que eu te falei aqui dentro dessa live. E é óbvio que eu passei tudo muito no superficial, tem muita coisa ainda para estudar. Seguindo isso tudo, você consegue saber se a sua empresa está realmente te dando lucro, se ela tem o potencial de crescimento ou se você precisa pivotar alguma coisa. É daqui, no mês a mês e no demonstrativo de resultado anual, que você consegue tomar decisões assertivas do que fazer dentro da sua empresa. Você precisa saber de verdade como que ela está para saber o que fazer. Se é hora de reinvestir, se é hora de crescer, se é hora de diminuir, se é hora de vender, se é hora de passar. E é dentro desses números, lembra que a gente falou ontem, quem não mede, não gere. É dentro desses números que você consegue fazer uma gestão que venha levar a sua empresa ao crescimento.